Olá, boa tarde para você. Que bom ter a sua companhia aqui no Informe Região desta quarta-feira chuvosa aqui na região. Na edição de hoje, a gente te mostra o que a chuva está causando em Rio Grande e na região. O Arroio da Cabeça, o Arroio das Cabeças, aqui na cidade, na Vila da Quinta, transbordou e dezenas de famílias tiveram que deixar as suas casas. Em Camaquã, você está vendo imagens aí, além da chuva, teve temporal nessa madrugada e a cidade amanheceu com muitos estragos. A gente vai te mostrar tudo isso já já aqui no Informe Região, que começa agora trazendo mais uma entrevista da série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Rio Grande. Nesta semana, o Informe Região está apresentando uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Rio Grande. A ordem foi definida por sorteio na presença das assessorias. Hoje, o nosso entrevistado é o candidato Dr. Esperon, do DC. O tempo da entrevista é de 8 minutos, a contar a partir de agora. Candidato, em um momento em que a política vive um desprestígio tão grande, por que o senhor quer ser prefeito de Rio Grande? Boa tarde. Boa tarde, Guilherme. Inicialmente, registrar meus agradecimentos à TV Farol do Sul. E é muito singela a resposta. Eu jamais, sempre fui um ser político, fui candidato várias vezes a vereador e nunca pensei em ocupar o executivo. Mas, por uma série de situações, principalmente pelo caos que se encontra no nosso município, eu acho que nós, como rio-grandinos, temos que nos apresentar. Sou um servidor público municipal, federal, sou rio-grandino, conheço os 4 cantos do município, sem falsa modéstia, me sinto preparado e acho que as pessoas de bem, como tantas outras pessoas que poderiam se apresentar para ajudar o nosso município, então eu me coloco à disposição, pois não consigo mais aguentar crianças indo dormir com fome, cada vez mais pessoas tendo que mexer na lata do lixo, jovens sem esperança, sem expectativa, tendo que emigrar da cidade do Rio Grande. Então, na realidade, como eu tenho dito, não vou resolver tudo, mas vamos fazer um governo de 4 anos que certamente atacará os problemas emergenciais e também preparará o município para os próximos 40 anos para que não ocorra o retrocesso que aconteceu nesses últimos 30 anos, que 3 gerações pagaram um preço muito caro, infelizmente, por situações de gerenciamento e situações que realmente nem vale a pena. O diagnóstico está feito. A comunidade, a população sabe. Nós precisamos de um tratamento como médico. Nós vamos fazer um tratamento ultra radical, extirpar os tumores e também estabelecer uma quimioterapia, uma radioterapia, uma imunoterapia para que termine com as metástases, os enraizamentos dessa doença que está instalada na política da cidade do Rio Grande há quase 30 anos. Candidato, o senhor já participou de outras eleições concorrendo a vereador. Assumiu algumas vezes como suplente, mas nunca de fato ganhou uma eleição. O que faz o senhor pensar que nessa disputa pelo cargo de prefeito o senhor sairia vitorioso? A eleição de vereador é a mais difícil de todas, pelo número de candidatos e que, evidentemente, às vezes dentro da mesma família tem 2, 3 candidatos e houve um vácuo muito grande devido a esses 2 modelos que se estabeleceram na cidade do Rio Grande. 2 dinastias, que na realidade o próprio Partido dos Trabalhadores falava que a família Branco tinha colocado uma dinastia. E estava querendo colocar uma dinastia, quando o ex-prefeito Alexandre de Maia queria colocar o cunhado. Nem vamos entrar para as circunstâncias que ele saiu, que não vem ao caso. E isso, inclusive, sufocou o surgimento de novas lideranças. São pessoas que querem se perpetuar no poder, como se fosse no Nordeste. 2 famílias mandando na cidade. Lá no Nordeste, vamos dizer, tem os Cavalcantes e Albuquerque. Lá até crimes dá. Então, na realidade, hoje mesmo, nós poderíamos ter muito mais candidatos a prefeito, pessoas até da comunidade muito preparadas e até pessoas que assumiram, vereadores que têm até bons trabalhos, mas que sempre foram caudatários das administrações e acabaram que se
foram sufocados e não puderam crescer politicamente. E por que o senhor entende, candidato, que o senhor está preparado para administrar Rio Grande? Como já disse anteriormente, né, eu sou rio-grandino, conheço a administração pública municipal, porque sou servidor público municipal, também sou um servidor federal, também temos uma proposta em relação à saúde e tantas outras inovadoras, como a criação da Fundação Municipal de Saúde. Nós faremos um governo de inovação, um governo que não vai ficar naquela mesmice. Inclusive, até para governar, muitas pessoas perguntam, um partido pequeno como a Democracia Cristã 27, ela não está preocupada em relação ao legislativo, são poderes independentes. Nós sabemos da importância do legislativo como órgão legislador e fiscalizador, que essa realmente é a função do legislativo, mas certamente nós teremos apoio daqueles vereadores que se elegerem dos mais diferentes partidos, pois nós sabemos que tem bons candidatos em todos os partidos e nós não temos coligação, federação. Já começa, ao nosso ver, muito bem. Porque não tem que estar acomodando aqueles que perderam a eleição em secretarias, em outros cargos. Nós vamos tratar com respeito, mas não vamos fazer aquela política, nem vou falar de velha política, é um termo já como da caduca política, que infelizmente o prefeito acaba ficando refém da Câmara de Vereadores. O senhor falou, candidato, que o senhor não está preocupado com a questão do legislativo, né? Mas, talvez não tenha sido claro. Nós não estamos preocupados em relação ao diálogo com o legislativo, pois nós sabemos que aqueles vereadores, inclusive nós temos 3 candidatos a vereador, que nós temos... Exatamente. E eu estou dizendo o seguinte, aquelas pessoas que não vão votar nos candidatos a vereador do Democracia Cristã 27 vão escolher os diferentes candidatos a vereador, exceto os que são de partidos. Vamos dizer bem claro, partidos da esquerda, esses realmente não votem nesses candidatos. Vote em qualquer outro candidato a vereador de outros partidos que sejam pessoas que têm idoneidade, que têm capacidade de trabalho. Certamente eles também estarão ao lado do nosso governo, não por essa política caduca que eu disse anteriormente, loteamento de cargo no poder. Democracia Cristã tem uma aliança, como está ali no seu símbolo, no seu logotipo do partido, uma aliança com Deus e com o povo. Só não aceitamos partidos que são a favor do aborto, defende as drogas, esse nós não aceitamos. Né? Tenham muito cuidado com esse tipo de pessoas que seguem esse tipo de programa. Candidato, na área da saúde, o senhor cita no seu plano de governo a criação de unidades específicas para atender idosos e crianças. De onde sairia a verba e os profissionais para atender nesses locais? Como falava anteriormente, nós teremos inovadores não só na área da saúde, mas na área da saúde nós queremos essa ferramenta importante, a criação da Fundação Municipal de Saúde, que será a nível da EBSER, que é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, na realidade, deixam de ser empregados públicos e sim, deixam de ser servidores públicos e empregados públicos, sendo regidos pelo regime da CLT. Nós também, dentro da transversalidade, com o aumento da empregabilidade do município, com outras ideias inovadoras, nós vamos aumentar a arrecadação e enxugar essas terceirizações nefastas, onde o próprio contribuinte que paga os seus impostos não sabe quem é o médico, um dia é um na UPA, outro dia não é o outro. São pessoas que, na realidade, vamos dizer, assumem o gerenciamento e não têm aquele compromisso com a população. Esse custo é muito alto e também nós vamos implantar, através da Fundação Municipal de Saúde, um consórcio intermunicipal, pois não é justo o rio-grandina pagar os seus impostos e concorrer com pacientes de outros municípios. Preciso interrompê-lo, o tempo acabou. Claro. Obrigado pela presença. Amanhã a entrevista será com o candidato Daniel Borges, do PL. Fique agora com a previsão do tempo. Em Rio Grande, previsão de chuva durante a tarde. Os ventos ficam em 11 km por hora, já a umidade em 91%. A temperatura ficará entre 21 graus a máxima e 18 graus a mínima.
Tarde de chuva também em São José do Norte. Os ventos podem chegar a 11 km por hora. A umidade se mantém na casa dos 91%. A temperatura ficará entre 21 graus a máxima e 18 graus a mínima. Em Dom Pedrito, a previsão de chuva durante a tarde. Os ventos ficam em 18 km por hora. A umidade em 94%. A temperatura ficará entre 19 graus a máxima e 17 graus a mínima. Previsão de chuva também para Camaquã nesta tarde. Os ventos ficam fracos em 5 km por hora. Já a umidade fica um pouco mais alta e hoje poderá chegar a 93%. A temperatura ficará entre 22 graus a máxima e 18 graus a mínima. Em Venâncio Aires, previsão de céu nublado durante a tarde, com possibilidade de chuva. Os ventos ficam em 8 km por hora. Já a umidade em 78%. A temperatura ficará entre 27 graus a máxima e 21 graus a mínima. Olha, e complementando a previsão do tempo, a Defesa Civil emitiu um alerta aqui para a região de chuvas intensas e ventos fortes. Esse alerta ele é válido até às 8 horas da noite de hoje. Caso você precise, os telefones de emergência da Defesa Civil são o 190 e o 193. O Arroio das Cabeças, na Vila da Quinta, aqui em Rio Grande, transbordou hoje de manhã em razão do grande volume de chuvas nas últimas horas. O prefeito de Rio Grande, Fábio Branco, falou conosco sobre o transbordamento do arroio. Não, muito difícil, né? Porque nós vemos desde o ano passado, né? De setembro do ano passado, maio deste ano, e agora, nesses últimos dias, praticamente nos últimos 2 dias, nós chegamos a quase 250 milímetros de chuva. É muita chuva, muita intensidade, né? Isso realmente nos traz muitos transtornos e por isso que nós estamos aqui vistoriando, né? Vendo as condições. Já abrimos 2 abrigos, então, se necessário, abriremos quantos necessário. A Defesa Civil atenta para que a gente possa aí auxiliar as pessoas mais necessitadas. Somos solidários nesse momento, mas principalmente atento para que a gente possa aí atuar. Então é importante para nós, a gente possa também em algumas áreas resolver o problema de maneira definitiva, né, que é o caso Minha Casa Minha Vida, que nós selecionamos aqui desse entorno aqui, são 55 famílias que nós vamos realocar para um local mais apropriado, mais seguro e que não tenha essa dificuldade aí que sempre, em qualquer chuva mais intensa, são prejudicadas e afetadas em outras localidades também, mas pontualmente aqui no Arroio das Cabeças é que é o primeiro lugar sempre a ser afetado. Quem precisar de auxílio, como é que deve proceder? Sim, pode procurar a Defesa Civil, né? Nós temos aqui então na Quinta já 2, um na Quinta e um no Linídio, 2 abrigos, e pode procurar a Defesa Civil para qualquer tipo de ação, resgate, auxílio, apoio, que nós estaremos à disposição. Além de Rio Grande, outras cidades aqui na região também estão enfrentando problemas em razão das fortes chuvas. Em Camaquã, um temporal durante a madrugada fez a cidade amanhecer com inúmeros prejuízos. Em um levantamento preliminar, a prefeitura aponta que centenas de prédios foram destelhados, além de árvores e postes caídos. Nesta imagem é possível perceber parte de um telhado caído sobre a fiação na rua. Já neste vídeo feito por uma moradora, é possível ter noção do tamanho do estrago. Olha isso daqui, gente, é destruição total. Meu Deus! Meu Deus! Olha ali, quebrou tudo os carros novos, meu Deus! Gente do céu! Gente! Em São José do Norte, a força da água rompeu um bueiro na localidade de Bujuru, atingindo a BR-101. A Polícia Rodoviária Federal pede atenção dos motoristas na rodovia. Já os produtores de cebola estimam prejuízos com o alto volume de chuvas da cidade. Algumas plantações no interior ficaram cobertas pelas águas. Em Dom Pedrito, moradores da localidade do Ponche Verde registraram o momento da queda de granizo no interior da cidade. De acordo com a prefeitura, 3 famílias foram retiradas de suas casas, de forma preventiva, devido à elevação do rio Santa Maria. Uma estrutura foi montada no Parque de Exposições da cidade para receber os desabrigados. Já no município de Venâncio Aires, a Defesa Civil emitiu um alerta para o volume de chuvas nas próximas horas e reforçou o pedido para que a população fique atenta às inundações na cidade. A gente espera que esse tempo se acalme, né? O quanto antes. E antes de encerrarmos, a gente repete mais uma vez os números caso você precise de auxílio da Defesa Civil. É o 190 e o 193. Por hoje, ficamos por aqui. Para você continuar com a gente, siga nossas redes sociais no Instagram e no Facebook, é TV O Farol do Sul. Se inscreva também no nosso canal no YouTube, porque lá você encontra a nossa programação completa. Obrigado pela sua companhia, uma ótima tarde para você. A gente volta a se encontrar amanhã.